Olá! Oi, Camila. Boa noite, tudo bem? Eu estava Tá aqui com... já falando sobre um pouquinho sobre o teu currículo, né? E a tua Sim, especialidade, mas eu gostaria que você te apresentasse, então, para o pessoal, para eles poderem te conhecer também antes da gente começar. perfeito. Boa noite a todos. O meu nome é Tatiana Hartkow. Eu trabalho com desenvolvimento humano, sou especialista em comunicação com foco em vendas, trainer em PNL, e aí tem vários cursos, mas não vamos falar muito dos cursos, né, Camila? Eu acho que tudo isso serve para a gente fazer o que a gente faz, né? Que é trabalhar com vendas com propósito, trabalhar com propósito. Tá me ouvindo Exatamente. bem? Tá me Estou vendo te aqui? ouvindo, Congelou sim. a minha imagem para mim, eu só vejo parada. Então tá bom. Certo, estamos todos te vendo. Então tá ótimo. Legal. Então, para a gente começar nosso bate-papo, eu quero trazer o item normativo que fala justamente sobre isso, né? Sobre a questão da gente ter esse foco no cliente, da ISO 9001, que é o item 5.1.2, que o título já diz tudo, foco no cliente. Lembrando que eu trago o requisito normativo, mas não se preocupe, que mesmo que a sua empresa não seja certificada, tudo que a gente está tratando nessas lives faz muito sentido e vai agregar ao teu negócio também, independente do porte e independente se é certificada ou não, né, Tati? Com certeza. E é interessante, né? Imagina, numa norma fala nesse requisito legal, nesse requisito normativo do foco no cliente. Mas se nós fôssemos parar para pensar, na realidade o nosso negócio só existe com um propósito, para atender o cliente. E hoje, e olha que interessante, né, Camila? Nós estávamos falando sobre isso, né? Hoje é dia do cliente e nós nem. E tu nem tinha feito essa Não ligação, né? foi, não foi de Proposital. propósito. É, exatamente. Mas fez muito sentido, né? Quando eu percebi, Com nossa, é o dia do certeza. cliente hoje, a gente vai falar justamente sobre isso, né? A importância da gente tratar o cliente e trabalhar com o foco nele. Porque no momento que a gente começa a focar no cliente, nos desejos e nas necessidades deles, fica muito mais fácil a gente fazer o nosso trabalho, o nosso produto, ou nós prestarmos o nosso serviço, né? E como eu Com estava certeza. falando do item normativo, é o item 521 da norma, mas ele também fala em outros momentos dentro da norma. A norma inteira diz 9001, ela é voltada para o cliente, pensando na satisfação do cliente, de nós atendermos o cliente e pensarmos também naquilo que ele não perguntou, né? Então, às vezes, o requisito não declarado pelo cliente, mas que é importante que a gente fale, que a gente explique, para que ele possa compreender, né? E a minha primeira pergunta para ti, Tati, assim, é o que significa ter foco no cliente? Porque a gente fala desse conceito, é um conceito normativo, é um princípio, né, da qualidade, da gente prestar um bom serviço, mas o que de fato significa ter foco no cliente? Camila, no meu ponto de vista, ter foco no cliente significa tu atender, tu fazer um bom atendimento e principalmente atender às necessidades do cliente. Porque muitas vezes o empresário, eu não sei se isso acontece, se tu percebe isso nas tuas consultorias, eu percebo nas minhas. Ele quer fazer algo muito para ele quer montar uma empresa para ele, sendo que se ele consegue montar essa empresa, mas direcionar o foco pro cliente, ele vai vender com muito mais qualidade, ele vai fazer um atendimento com muito mais qualidade e principalmente atendendo às necessidades do cliente. E aí quando tu fala dessa questão, né, existem algumas perguntas que tu tens que fazer para o cliente, é justamente para que tu entenda realmente o que realmente, de fato, o cliente busca, o que o cliente quer, qual é a necessidade. Que nem eu digo que toda venda, na realidade, soluciona um problema de alguém. Já parou para pensar nisso, Camila? Que Verdade. toda venda soluciona um problema de alguém? E o foco, na realidade, são quem? São as pessoas que consomem essa solução. Exato. E falando sobre isso, nessa questão de focar no cliente e prestar atenção nessas necessidades, como é possível a empresa perceber ou se perceber se ela está mais focando no cliente ou no lucro da sua própria empresa? Porque às vezes acontece isso, né? Ela acaba prestando Sim. atenção só no seu produto, na sua prestação de serviço e não relaciona aquilo com o cliente, com aquilo que o cliente deseja. Camila, eu gosto muito de falar de pós-venda. Eu acho que o pós-venda é um setor muito importante para que tu tenha esse termômetro. Por quê? Porque muitas vezes a empresa está lá fornecendo
faz a venda, entrega o produto ou entrega o serviço, mas ela não tem o quê? Não tem o feedback. Porque tu sabia que muitas pessoas não têm coragem de falar da sua insatisfação? O que as pessoas simplesmente fazem? Elas deixam de comprar. E quando a gente trabalha com a questão de vendas, a gente percebe que existe uma pesquisa que agora eu acho que, diante da pandemia, ela pode até ter sofrido atualizações. Mas até a última informação que eu tinha é que 68% das pessoas deixam de comprar de uma empresa por causa do atendimento. E aí, muitas vezes, as pessoas acreditam que é por causa de preço, né? E a gente percebe muito essa questão assim, não, mas eu não tenho preço, os clientes alegam preço. Não, gente. O maior problema, o maior problema que faz com que tu perca os teus clientes é a questão do teu atendimento. Então, se tu não sabe como que tá o teu termômetro para isso, faz um pós-venda. E eu costumo dizer, né, Camila, que o pós-venda é uma arma, é uma ferramenta muito importante para que tu possas mensurar. Por quê? Porque quando tu faz um pós-venda e tu recebe o feedback, é uma oportunidade que tu tem de corrigir qualquer falha que tenha tido durante o processo de atendimento ou até mesmo da entrega do produto ou do serviço. Então, eu acredito que, Tati, mas eu sou um empreendedor, eu trabalho sozinho na minha empresa. Mas alinha um pós-venda, mesmo assim, faça um pós-venda. Pede o feedback do teu cliente. Porque se qualquer problema que talvez não tenha sanado uma expectativa, tu pode sim retomar o atendimento e tu pode ali colocar o foco no cliente e ter mais resultado. Faz sentido, Camila, para ti? Totalmente. O que eu percebo é que às vezes as empresas têm um pouco de medo de fazer determinadas perguntas dentro de uma pesquisa de satisfação, né? Porque elas estão preocupadas em saber, fazem perguntas de acordo com aquilo que elas querem ouvir e não necessariamente aquilo que o consumidor, aquela pessoa que está usufruindo, quer dizer ou precisa dizer, né? Então, no momento que a gente cria uma pesquisa de satisfação e faz um pós-venda depois, isso vai trazer muitas informações que vai te ajudar a compreender esse cliente, né? E eu penso assim, essa questão do atendimento é muito real, porque realmente, às vezes, o serviço é bem prestado ou o produto é de boa qualidade, mas se no momento que eu estou sendo atendida, eu não supriu as minhas expectativas, as minhas necessidades, eu não me senti num atendimento personalizado, né? E a gente fala muito disso, às vezes, nos bastidores, né, Tati? A importância de trazer um atendimento personalizado. Porque eu acho que isso vai fazer com que tu consiga compreender melhor o teu público, o teu cliente, e assim trazer melhores soluções. Concorda? Com certeza. E essa questão do atendimento personalizado, do atendimento humanizado, da era do relacionamento, está muito em alta. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas. E a gente não pode esquecer que por trás daquela empresa existem pessoas que estão vendendo para pessoas. Por mais que seja uma venda B2B, que é empresa para empresa, tu vai lidar com o comprador, tu vai atender a expectativa de alguém que comprou o teu produto ou o teu serviço. Então, assim, são pessoas. E quando tu consegue alinhar essa comunicação, alinhar esse atendimento personalizado e entender a real necessidade. E aí, Camila, tem algo que eu acho muito interessante comentar e é importante comentar. Sabe o quê? Sabe o que acontece? Muitas vezes, quando tu faz uma pesquisa de satisfação, tu não está preparado para lidar com o feedback. E isso, gente, acontece muito. E eu sempre falo para os meus clientes, a maior riqueza num pós-venda é o cliente que reclama. Por quê? Porque o cliente que diz que está tudo ok, que está que gostou, que está 100% satisfeito, ele não te dá a oportunidade de melhorar o teu processo. Porque quando está mil maravilha, muitas vezes, né, Camila, as pessoas, as empresas tendem a entrar numa zona de conforto. Não, tá tudo certo, não sei o que, tá tudo ótimo. Agora, quando tu vem um feedback negativo ou uma oportunidade de melhora, é onde a gente pode fazer o quê? Mudar o nosso processo e aperfeiçoar cada vez mais. E entrar na melhoria contínua, né? Que é um dos pré-requisitos que a ISO sempre prega, né? A importância da melhoria contínua. Ó, Juliana entrando, que legal. Galera, legal. E vocês estão nos vendo aqui, façam perguntas, interajam conosco, que é bem importante, para até que a gente possa tirar as dúvidas, né? E atender a necessidade de vocês, né? Exato, exatamente. A gente está trabalhando aqui com base naquilo que a gente já percebeu, naquilo, né, que a gente encontra dentro dos nossos clientes, né? E falando sobre essa questão do cliente, da reclamação do cliente, geralmente o cliente ele não reclama sem um motivo.
Ele tem algum motivo dele para estar reclamando ou para comentar alguma coisa. E muitas vezes a empresa entra na defensiva, né? Não, mas tem que ver que o cliente não era bom. Justificativa, exatamente. E não para pensar no que levou aquele cliente a fazer aquela reclamação. O que aconteceu ali que ele não se sentiu bem atendido, ou que o serviço não ficou tão legal, ou né, o produto não atendeu a expectativa dele. E às vezes é só questão de um alinhamento, de fato, né, de poder entender, compreender a necessidade daquela pessoa para poder melhorar e a partir dali fazer diferente com os próximos, né, Tati? Com certeza. Mas aí, né, Camila, existem várias habilidades comportamentais que nesse momento, muitas vezes o profissional que está atendendo esse cliente também tem que ter. E às vezes as pessoas não se dão conta da importância de ter uma boa comunicação, de não entrar nessa defensiva, de escutar na essência a queixa que o cliente está trazendo, sem já pensar em responder e pensar em se justificar. Não, escuta aquilo, absorve, para que aí sim tu possa ter um atendimento mais personalizado e que o foco seja a resolução do problema do cliente. Eu vejo que essa questão que a gente trouxe bem no início, né, de também poder sanar as dúvidas ou responder questões que o cliente ainda não perguntou. Eu tenho um exemplo que esses tempos atrás eu fui fazer uma reforma no meu notebook e fui botar um SSD, né, para deixar ele mais rápido e tal. E eu entendi, pensei, tá, eu vou lá, vou trocar, eu tiro o meu HD e coloco o meu SSD. Perfeito, fui lá, perguntei pro cara, era especialista de informática. Ele disse, tu quer trocar? Quero. Tá, e ele trocou e eu vim embora. Depois, eu avaliando, eu descobri que eu poderia ter mantido os dois. Que diz que até dá uma turbinada do notebook, porque daí tu ganha velocidade, né, e memória, tu mantém os dois. E eu pensei na hora, gente, isso aí é totalmente um requisito não declarado pelo cliente, né? Eu precisava daquilo, mas a pessoa que estava me atendendo não percebeu, não estava atento a me fornecer mais informações, né? E poxa, era uma coisa que faria muito bem para o meu trabalho, para aquilo que eu precisava. Então, é importante, sim, a gente fazer uma leitura desse cliente e avaliar tudo que precisa ser dito na hora de uma negociação, né? Para que ele possa, de fato, ter as suas necessidades, as suas expectativas supridas e possa haver aquele algo a mais, né? Eu fui para trocar. Olha, eu quero tirar o HD e botar o SSD. Mas se ele tivesse me dito, poxa, que legal, olha só, ele me deu uma outra informação que para mim vai ser muito melhor. Vou continuar com esse cara, ele me trouxe confiança, enfim, né? Então, essas coisas fazem diferença, né, Tati? Ele fez o além do combinado. E quando ele fala para ti que tu poderia continuar e que poderia dar um upgrade e traria um benefício, ele gera o quê? Autoridade, ele ganha autoridade. Sempre que tu tiver um problema, tu vai buscar quem para solucionar o teu problema? Aquela empresa, aquele profissional. Só que o que acontece, tá, Camila? E o que eu vejo? Por que muitas vezes as pessoas não têm esse tipo de comportamento? Muitas vezes as pessoas não têm esse tipo de comportamento, primeiro, porque não tem propósito, segundo, porque não são proativas e terceiro, porque não tem conhecimento técnico. Porque quando tu domina o teu negócio, quando tu tem um conhecimento técnico, tu vai propor. Quando tu busca a melhoria do teu atendimento, tu vai buscar fazer o upsell da venda ou até agregar mais valor na prestação do teu serviço, do teu produto. Então, assim, é isso que eu percebo. Eu não sei se para ti faz sentido, Camila, mas essa é minha perspectiva em relação a esse requisito. E outra, né, Camila? Ruídos de comunicação. O que a gente percebe? Muitas vezes o cliente, quando vai levar um notebook, ou seja lá o que for, quando ele busca uma ajuda, ele não é detentor de todo conhecimento. E aí cabe o profissional que está fazendo o atendimento ter essa expertise para poder ajudar o cliente a tomar a melhor decisão. E aí entra nesse pré-requisito de fazer perguntas e também tentar desvendar aquilo que o cliente ainda não perguntou, aquilo que o cliente ainda não abordou, para que tu possa atender cada vez melhor e ter cada vez mais resultado dentro do teu negócio. Ó, o Paulo mandou uma pergunta ali, ó. Quanto aos feedbacks, quando os feedbacks são rasos, devo considerar necessário uma determinada quantidade. O que eu sugiro, tá, Paulo? Quando os feedbacks são raros, aí a Camila vai te responder se tu deve considerar, né, ou necessário uma quantidade. Eu vou te dar uma sugestão de o que fazer. Percebe como tá a tua comunicação, como tu tá buscando esse feedback. Porque talvez tu não tenha criado o quê?
uma conexão com o teu cliente para que ele possa se sentir à vontade de te dar esse feedback. Agora tu responde a tua parte, Camila. Exato, eu ia dizer o seguinte, a maioria dos clientes às vezes reclamam que eles mandam uma pesquisa de satisfação e os clientes não respondem. E eles desistem. Ah, eu mandei, ele não respondeu, que pena. E eu falo, poxa, mas tu tentou uma outra abordagem, tu mandou só um e-mail, tu já experimentou ligar? Ah, eu já liguei e pedi para ele responder. Tá, e tu já tentou responder com ele ao telefone? Existe ali uma sequência de possibilidades para ti depois, sim. Olha, realmente eu tentei de todas as formas e não consegui uma resposta, né? Mas na maioria dos casos, quando a gente começa a mudar a abordagem de fazer a pesquisa, eu mando por e-mail e ele não respondeu, então eu vou tentar ligar, vou mandar uma mensagem, vou mandar um WhatsApp, sabe? Aí sim começa a ver essas possibilidades e geralmente ele responde. Em último caso, não deu por e-mail, ligou, não, mas são só alguns minutos, são só algumas perguntas, a pessoa acaba respondendo ali na hora. Geralmente ela tem mais dificuldade de dizer não para nós, né, quando a gente quer fazer a pesquisa ali naquele momento. Então, eu acho que dá para considerar sim quando são feedbacks mais raros, né, porque eu acho que antes ter algum feedback do que não ter nenhum, né, e claro, a gente sempre tem que buscar maior quantidade até para a gente poder ter um indicador daquilo. Tá, mas foi só uma pessoa que talvez reclamou ou que deu algum problema? Ou 90% dos meus clientes eu estou tendo um problema? Porque às vezes se é só um, não que ele não seja importante, ele é e a gente vai tratar. A diferença é que eu não vou precisar considerar tanto no montante, digamos assim. Eu vou tratar individualmente, porque claro, eu quero 100% de satisfação. Mas às vezes o que deixou a pessoa insatisfeita foi só o preço, e às vezes o preço não é tão negociável assim. A gente tem uma margem, mas nem sempre dá. Né, Tati? Então, quando tem esses feedbacks que às vezes não são tão legais, é interessante sim ir atrás e ver o que está acontecendo para que a gente possa reavaliar e até fazer essa pessoa mudar, talvez, de opinião, né? Claro. E olha o quanto é importante realmente tu conseguir extrair esses feedbacks e implantar o pós-venda. Imagina, Camila, se esse profissional que fez essa adaptação no teu notebook, que fez essa troca, te ligasse e pedisse o feedback do atendimento. Eu tenho certeza que tu falaria exatamente para ele o que seria importante. E talvez ele nunca passou na mente dele que para o cliente seria importante, de repente, ter as duas opções. E a partir daí, com esse feedback, ele poderia fazer o quê? Melhorar o processo dele. Então, nossa, é muito importante tu conseguir extrair o feedback. Com certeza, com certeza. E sabe, pensando assim sobre isso e falando, a gente fala muito, quem está vendendo é a pessoa do atendimento, mas também todos os colaboradores que estão naquela empresa, ou que às vezes não lidam diretamente com o cliente, eles também têm que pensar e trabalhar focando no cliente, né? Sim. Eu já estava numa empresa e eu perguntando ali algumas informações sobre o produto deles para uma determinada pessoa, que até estava ali na recepção, mas ela não sabia me responder, porque ela tinha que chamar o comercial para responder aquela questão. Aí eu pensei, ok, o comercial, claro, ele vai ter mais habilidade, vai trazer já a questão da venda e tal, mas às vezes algumas informações é importante que todos saibam, porque às vezes é só uma dúvida que tu quer tirar, né, e aí a pessoa que está ali, tu está lidando com a pessoa da recepção, eu não estou lidando com a pessoa do comercial, né, e aí aquela pessoa não sabe a informação. Então tu acha também, Tati, que é importante que todos os colaboradores, independentes se lidam diretamente com o cliente ou não, que eles tenham informações sobre o seu produto, sobre o serviço daquela empresa e foquem no cliente? Camila, no meu ponto de vista, sim. Sabe por quê? Porque mesmo quando nós não estamos vendendo, nós podemos vender. Independente de tu ser da recepção, tu ser da área comercial, talvez não vai ser tu que vai fazer o fechamento, mas se tu é da recepção e tu tem uma segurança e tu passa uma informação para o teu cliente, tu vai dar cada vez mais segurança para o teu cliente continuar fazendo parte do teu negócio. Porque o cliente vai se sentir como? Nossa, olha que empresa bacana, todo mundo tem uma boa comunicação. Quando, de repente, uma pessoa da recepção ou não passa informação, ou passa uma informação que não é verídica e acaba gerando um desconforto, nesse contexto, passa o quê? Uma imagem de desorganização. Aí, por mais que a empresa tenha um nome, tenha um bom produto, um bom serviço, coloque em xeque toda a experiência que o cliente está tendo dentro daquele negócio. Então, assim, eu acredito que sim, é muito importante, e aí eu acho que a ISO tem um papel fundamental, porque muitas vezes as pessoas têm uma visão deturpada e uma visão distorcida da ISO, mas eu acredito que quando tu realmente incorpora a ISO,
e pensa no foco do teu cliente, tu consegue ter sim resultado. Sabe por quê, Camila? Porque tu não trabalha só o teu cliente externo. Quando tu treina, tu tá trabalhando o teu cliente interno também, que são os teus colaboradores, que vai te gerar também mais resultado dentro do teu negócio. A importância de investir, né, em treinamentos, de vendas, de atendimento, sobre os produtos e serviços que a tua empresa faz, Sim. é super importante dentro da organização, né? Tu tem que saber o que está acontecendo dentro da empresa. Ah, mas eu só atendo o telefone. Sim, mas tu vai ter que responder algum cliente, então tu tem que se comunicar, tu tem que passar alguma informação. Porque senão, assim, se é só atender telefone, não precisaria de ti naquele contexto. Então percebe que, e hoje, né, Camila, antigamente assim as pessoas eram muito mais, ah não, tu só faz isso, mas hoje, quando, na era do relacionamento, na era do contato, na era da comunicação, e com todo esse desenvolvimento que está aí disponível para todo mundo, eu acho que a gente tem que mudar, a gente tem que mudar a nossa visão, se a gente quer ter mais resultado. Claro que é livre-arbítrio, é o que eu digo, tá, aonde que tu, quando tu pensa na tua empresa, daqui a 5 anos, aonde que tu quer estar? E aí sim, se tu quer estar no mesmo lugar, talvez não mude nada. Só que aí nem sei se daqui a 5 anos também o mercado não vai te engolir. Mas eu acho que sim, as pessoas devem sim mudar e treinar todos. E como que tu acha, Tati, que é possível melhorar a comunicação com o cliente? Porque a gente entra também nessa questão. O fato de eu manter o foco no cliente faz com que eu busque melhores formas de me comunicar com ele. Então, até a abordagem que eu uso, e aí eu trago um exemplo até da ISO 9001, que às vezes tem vários termos técnicos, quando eu converso com o cliente, eu trago uma abordagem muito mais facilitada. Eu não fico usando a todo momento aqueles termos técnicos, porque a pessoa não está acostumada a escutar daquela forma. E muitas vezes vai ficar difícil dela entender o que a gente está querendo passar ou o significado daquele requisito, né? Como que tu acha que é possível fazer, assim, ou alguma dica para melhorar essa comunicação com o cliente? Eu acho que a gente sempre tem que pensar da seguinte forma: eu estou me comunicando com uma pessoa que não tem o mesmo conhecimento que eu tenho. Eu acho que quando a gente já começa a pensar dessa forma, a gente já começa a mudar o nosso padrão de comunicação. Porque muitas vezes a gente quer se comunicar tecnicamente com o cliente e o cliente não está absorvendo, porque ele não vive a nossa realidade. E tu sabe que uma das palestras que eu mais gostei foi quando eu assisti uma palestra tua, lá na Sigra, onde tu foi falar sobre processos e tu trouxe um exemplo muito trivial, mas que fez muito sentido e que conectou. Por quê? Porque tu estava falando sobre isso, sobre processos, e tu deu um exemplo que é comum a todas as pessoas. Então, eu acho que para que a gente possa melhorar a nossa comunicação com o nosso cliente, sim, primeiro, falar, entender que o cliente não tem o mesmo conhecimento que nós temos, então nós temos que adequar a nossa linguagem. Segundo, perceber, essa pessoa gosta de se comunicar mais por e-mail, mais por telefone, e se comunicar da forma que a pessoa gosta de se comunicar. Porque às vezes, né, Camila, eu como profissional tenho fobia de falar no telefone, qual que é a minha tendência? É escrever por e-mail. Mas talvez o teu cliente não gosta de escrever por e-mail, o teu cliente prefere que seja resolvido, que tu resolva através de uma ligação e depois formalize por e-mail. Então eu acho que também é importante tu entender de que forma o teu cliente gosta de se comunicar, para que daí sim tu possa se comunicar da forma dele. E claro, Exato. Né, Camila? Curso de comunicação é importante, porque às vezes as pessoas não têm noção do quanto a nossa comunicação influencia nos resultados e até mesmo nesse foco e nessa, como que eu posso te falar? Nessa conexão com o cliente. Então, é importante ter um desenvolvimento e olhar para isso. Eu acho que é legal, né? Até a gente trabalhar essa questão da linguagem, né? Não ser aquela linguagem robótica, aquela linguagem fria. E aí a gente traz a questão até do WhatsApp, né? Muitas vezes tem aquela lista de transmissão que quando eu recebo, eu penso, pô, essa pessoa aqui não pensou em mim na hora, ela mandou uma mensagem para todo mundo. Diferente. Sim. Tem uma pessoa que toda vez que ela me manda, que eu sou cliente dela, e ela manda, oi Camila, tudo bem? Nossa, sabe? É diferente. Opa, ela tá falando comigo. Diferente de quando eu mando uma mensagem geral, onde fala oi, né, ou bom dia. E aí tu já percebe que aquilo ali não era só para ti. E eu penso que agora está muito em alta essa questão de tu humanizar, né, o teu relacionamento com o cliente, e isso faz com que traga muito mais confiança
E parceria entre os dois, né? E conexão. Tanto que essa questão de humanizar está muito em alta, que a gente percebe as próprias influencers. E aí, Tati, vocês estão falando disso, mas daqui a pouco tu puxou um assunto de influencer. Gente, como que as marcas entregam presentes para influencer? Muitas vezes com uma carta de próprio punho. Por quê? Para humanizar, para conectar. Tá, mas é isso, não é influencer, mas observa o que está acontecendo no mundo e como que tu pode incorporar isso dentro do teu processo, independente da tua marca ter isso, da tua empresa ter isso ou não, mas fazer isso de uma forma humanizada, né, Camila? E isso que tu falou é muito, muito real, porque assim, ó, a tendência é as pessoas cada vez mais se comunicarem pelo WhatsApp. As pessoas, por quê? Porque é prático, tu acaba conseguindo se comunicar, mesmo que tu não fale com a pessoa, tu registra. Então, assim, só que dependendo da abordagem que tu faz ali, as pessoas vão ou não te responder. E a gente, e assim, ó, e é uma oportunidade, é uma baita ferramenta, mas se tu souber fazer de forma adequada, usar de forma adequada. Se tu não souber usar de forma adequada, tu pode estragar tudo, dependendo de como tu se comunica. E como é que a gente faz, Tati, assim, dentro dessa perspectiva de manter o foco no cliente, de trabalhar essas questões, né? A gente trouxe aqui a questão da pesquisa de satisfação. Tu falou também do pós-venda, né? Tu considera que as duas são a mesma coisa ou são coisas diferentes? São coisas diferentes, no meu ponto de vista. Por quê? Porque o pós-venda é para te saber a experiência relacionada à expectativa que ele tinha daquele produto. A pesquisa de satisfação eu percebo como algo mais amplo, onde tu pode mensurar e verificar outros detalhes durante o processo de compra que talvez não esteja só alinhado com a expectativa em relação ao produto. Faz sentido, Camila? Tô na linha. Não, super sentido, faz super sentido, é bem a minha linha de raciocínio, assim, também, né? E falando sobre os clientes de uma maneira geral, quando a gente tem estreita esse relacionamento, e às vezes não é só de passar informação, né? Mas como é manter o relacionamento, é manter esse contato com ele durante o período. Por mais que ele não esteja te contratando nesse momento, tu manter o contato, saiu uma informação nova, vai lá e manda para ele. Ou às vezes manda uma mensagem perguntando se está tudo bem, né? Sim. Inclusive, usar a tecnologia para isso, né? Hoje existem várias ferramentas que te ajudam a lembrar, é do aniversário, é de alguma informação que precisa ser passada para aquele cliente naquele período. Então, tudo isso faz com que a gente consiga manter esse relacionamento e manter ele de forma mais estreita. Até o próprio marketing em si, né? Tem várias ferramentas ali que podem ser usadas. Hoje, particularmente, eu uso um CRM, por exemplo, para me manter conectado com os meus clientes, tanto de prospecção, de vendas, para que eu possa ali ter um histórico de tudo que eu conversei com aquele cliente. Por mais que eu não tenha fechado com ele ainda. Mas eu sei a última conversa que eu tive, eu sei o que ele não gostou, o que ele gostou, se ele já tinha feito auditoria, se ele não fez. Porque para eu retomar um contato, é muito mais fácil eu relembrar ele o que eu conversei, né? Perfeito. E olha, eu acho muito legal tu trazer esse exemplo do CRM, por quê? Porque muitas vezes as pessoas não fazem um processo de venda estruturado e ligam aleatoriamente, aí muitas vezes tu nem faz parte, tu nem quer comprar, tu já disse que tu não gosta, tu não tem interesse, daqui a pouco as pessoas estão te mandando as mesmas mensagens como se fosse a primeira abordagem e isso passa uma imagem, uma descredibilidade, uma desorganização muito grande. Então, essa é uma dica, eu acho que todas as empresas que trabalham com vendas, independente se tu é uma consultora, ou se tu tem 2, 3 funcionários na equipe, é muito importante ter um CRM, ou pelo menos uma planilha, onde tu tem esse histórico, para te saber exatamente isso que a Camila falou. Porque isso faz parte do atendimento. E isso faz parte do foco no cliente também. Porque imagina, Camila, tu ligar para uma empresa que tu prospectou e a empresa talvez te falou que nem tinha interesse ou que não, para ela não era importante o requisito e novamente tu fazer a mesma abordagem. O que parece? Nossa, que tá pegando lista e não tá nem aí. A Juliana demonstra interesse, né? No momento que tu tem isso mais organizado, nossa, não vai conseguir lembrar de tudo, né, só na cabeça. Bota numa planilha, existem alguns CRMs gratuitos que tu consegue já ter ali um bom controle, e isso vai fazer com que tu consiga ter uma boa gestão desse processo, e isso vai te facilitar
manter o foco no cliente, né, Tati? Sim, e aí as pessoas acham que venda às vezes é arte, que venda cai do céu, e não, né, Camila? Venda é consistência e organização, né? É tu ter um processo muito bem mapeado, né? É tu ter um modelo de como vender que funciona, né, Camila? Então, assim, e isso que eu acho bacana da ISO. E aí as pessoas falam assim, mas a minha empresa é pequena, não precisa colocar ISO. Será, gente? Olha o quanto, né? Olha o quanto a gente consegue potencializar. Com Sabe certeza, que sabe? Pode falar. Sabe, Camila, que antes de trabalhar com desenvolvimento pessoal, eu tinha empresa, né? Eu não cheguei a implantar ISO. Mas como eu trabalhei em grandes empresas antes de empreender, nós trabalhávamos com empresas que tinham ISO. Então, o que eu fiz? Eu percebi que eu estava tendo muita dificuldade com uma colaboradora, eu montei um processo, um fluxograma, do passo a passo, de como ela tinha do que ela tinha que fazer. Resolveu minha vida, né? Fica muito mais fácil, né? Porque era só uma questão de comunicação. Todos os dias eu tinha que falar para a guria o que ela tinha que fazer. O que eu fiz? Peguei um dia, montei um fluxograma, tá aqui, ó. A partir de hoje, tu vai sempre seguir esse fluxograma. E caso tu tenha qualquer dúvida, aí sim tu vem me perguntar. Nunca me perguntava nada, era muito tranquilo. Ficou muito óbvio ali, né? Tava muito claro naquele procedimento. E tu sabe Exatamente. que a gente falou ali no início essa questão de será que a minha empresa está focando no lucro apenas ou no cliente de fato, né? Eu participei de uma experiência, né? Eu vi, na verdade, um determinado cliente, uma determinada empresa falando assim, poxa, não, na hora lá de fazer a inspeção final do produto, aí tinha que juntar ali as peças que compunham aquele produto para poder levar e encaminhar para o cliente final, né? Naquele momento, como eles tinham uma meta para bater de despacho, assim, digamos assim, do dia, ele ia lá, sim, colocava qualquer peça, mesmo faltando alguma coisa, tipo assim, eu não tenho daquele modelo, eu vou mandar um outro, porque eu preciso finalizar minha produção e eu tenho que despachar aqui tantos produtos por dia, e mandava. Aí depois o que acontecia? O cliente reclamava lá para a qualidade, para dizer, olha, fiz um pedido e veio outra coisa. E isso aconteceu com frequência. Eu acho que isso é um exemplo clássico, assim, de mostrar que a pessoa estava focando naquele momento e no serviço dela, né? Nem tanto no lucro, porque dava trabalho, né? O custo era só no serviço dela. Era o custo da não qualidade, que a gente chama, né? No momento que é o custo da não qualidade, porque ela não está focada em promover uma experiência bacana para aquele cliente. Ela estava focada apenas no serviço dela, que ela tinha que finalizar aquele processo dela de despachar aqueles produtos, e não pensou na experiência que o cliente ia ter, não pensou na questão, né, de como seria receber aquele produto. Exatamente como a Juliana botou ali, só para bater a meta. Para bater a meta. E aí o que a gente tem que pensar num contexto desse, né? Além de causar todo um transtorno, uma insatisfação, porque o cliente está esperando, está com uma expectativa alinhada do que ele vai receber, e aí tu vai ter o custo de frete, de logística, tu perde a oportunidade de já começar a resolver o problema. Por quê? Se ele aponta que está tendo problema ali no final, na linha de montagem final, que está faltando peça, é uma oportunidade para que os responsáveis possam já providenciar a solução para que o cliente receba de uma forma adequada. Porque assim, né, Camila, o que eu percebo? De repente, poderia demorar o quê? Mais 1 ou 2 dias, mas o cliente receberia o produto da forma que ele comprou, alinhando a expectativa com o que ele comprou. Agora, dessa forma, a pessoa já tem uma expectativa que está esperando que venha um produto. Aí o produto não vem o que era esperado. Daí vai demorar, nossa, é muito mais tempo e muito mais tempo para resolver. Então, mas aí o que eu percebo nesse caso também? Como é importante ter o comprometimento de todos, e todos entender o seu papel dentro do processo, porque quando nós falamos de uma empresa, nós falamos de uma engrenagem. Se um setor ele é falho e ele não tem esse comprometimento e esse foco no cliente, ele pode sim cometer esse tipo de deslize. Por quê? Porque ele está pensando de uma forma micro e olhando só para o setor dele, e não está olhando para o produto final, que é o que realmente chega para o cliente. Então, sabe, eu gosto muito de falar, vocês falaram, tu e a Marcelene, acho que sobre comunicação interna, e eu acho muito importante alinhar essa comunicação dentro das empresas, para que as pessoas entendam realmente o propósito, porque senão é muito complicado. E tu vê que a gente está falando manter o foco no cliente, e isso abre várias
possibilidades, né? A gente transita em vendas, a gente transita em comunicação interna, a gente transita em processos. Todas as partes de uma empresa trabalham para manter o foco no cliente, né, Tati? A gente consegue transitar em várias fontes aqui. Mas, Camila, se as pessoas entenderem que o nosso negócio só existe com um propósito atender um cliente, pronto, fica fácil. O nosso conteúdo só existe com um propósito fornecer informação ou agregar ou fazer a diferença na vida das pessoas, a gente tem clareza do que tem que ser feito. Só que muitas vezes, aí que tá, essa visão não é muito bem, não tá muito claro para as pessoas. Só que, gente, de verdade, hoje é do dia do cliente, se não existisse o cliente, não existiria o nosso negócio. Nós, né? O que seríamos de nós? Seríamos de nós. Então, assim, sim, é importante, nós temos que valorizar, nós temos que nos comunicar, nós temos que colocar o nosso foco, nós temos que fazer um bom atendimento, porque é eles que colocam, que a gente, é eles que colocam dinheiro dentro do nosso negócio. Ah, não, Tati, não colocam. Colocam sim, porque é uma troca. Se tu não vender para ninguém, tu não vai comprar, ninguém vai comprar, tu não vai conseguir. Tu pode ter o melhor produto, tu pode ter o melhor serviço. Se tu não vender, acabou. Tu não tem empresa. Exatamente. A Joselaine postou aqui, o próprio sistema de gestão da qualidade, através da padronização de processos, facilita a comunicação interna, é verdade? Com certeza. Né? Com certeza. E aí tá a questão de como a gente vai fazer essa abordagem dentro desses procedimentos para trazer clareza e facilitar, de fato, a vida, né, a vida ali do colaborador no dia a dia. Com certeza, com certeza. E é legal, né, Camila? Tu trabalha com qualidade, eu já trabalhei também na qualidade. Eu acho que quando a gente tem essa vertente de qualidade, a gente consegue entender o propósito e o porquê das coisas, né? Não só enxergar a qualidade como aquele setor chato que só quer incomodar ou que só quer reprovar e apontar a falha do processo. Ou não, mas é entender que tem porquê. A gente tem que fazer o melhor para poder se manter no mercado, porque a concorrência é muito grande, gente. Vocês não se dão conta, mas tem muita gente no mercado. E se tu não fizer o teu melhor, se tu não te diferenciar, tu vai perder mercado para as pessoas. Tu vai perder mercado. E perder mercado significa perder cliente. Perder cliente significa daqui a pouco fechar as portas do teu negócio. Então, assim, ó, muda a visão, caso tu não tenha essa percepção, e começa a se abrir para isso. Porque a concorrência... Eu ia te perguntar exatamente isso, assim, né? Diante disso, tudo que a gente está conversando, e daqui a pouco vão ter aí pequenos empresários que não tinham ainda se percebido essa necessidade e estão avaliando, poxa, eu acho que eu ainda não estou ainda mantendo foco no cliente, eu não estou trabalhando isso. Que dica tu daria, Tati, para eles começarem a trabalhar essa questão e começarem a implantar já alguma coisa, alguma estratégia para que eles já começassem a buscar essas respostas dos clientes? O que eu percebo, tá, Camila? É que é muito subjetivo dar alguma dica específica, porque tudo depende do negócio e da realidade de cada um. Mas, por exemplo, nessa questão, pensando de uma forma mais micro, na questão de vendas. Esses dias eu fiz um treinamento e aí uma das meninas que estava no treinamento fez o seguinte comentário: eu perdi uma venda porque a cliente queria comprar um bolo, só que eu não tinha como entregar, e aí eu vi que ela comprou de alguém próximo da casa dela. Gente, de novo, que eu e a Camila estamos falando aqui desde o início dessa live. O nosso produto e o nosso serviço, ele serve para solucionar um problema de um cliente. Quando tu percebe que tu tem um problema de logística, o que tu, como dono do negócio, tu tem que colocar o foco em resolver esse problema? Se as pessoas não estão comprando de mim porque eu não tenho como entregar, resolva como entregar, como fazer o meu produto chegar até o cliente. Então, a dica que eu dou é assim, ó, perceba o teu negócio, olha para o teu negócio e vê o porquê que tu tá deixando de vender. Trazendo bem para minha área. O porquê que tu tá deixando de vender? Tati, eu tô deixando de vender porque eu não atendo tal região, eu tô deixando de vender porque talvez o meu preço esteja muito fora do mercado, ou estou deixando de vender porque eu só vendo um determinado produto e as pessoas preferem comprar ele um pouco mais completo, e trabalhe em cima desse desafio, desse problema.
que tu possa solucionar, porque daí a partir daí tu vai começar a ter mais resultado. Mas como eu falei para vocês, é muito amplo. Então, e também, né, Camila, nós estamos fazendo a live aqui, e se qualquer pessoa que está assistindo essa live tiver qualquer dúvida, pode nos chamar no Instagram, pode mandar um direct, porque às vezes é algo que a gente tem que analisar, a gente tem que ter mais informações, e aí a gente está deixando o canal aberto para que as pessoas nos procurem, para que a gente possa realmente ajudá-las a solucionar esses problemas e esses desafios. E sabe que essa parte assim, né, de avaliar o cliente e estreitar esse relacionamento com ele também faz parte, né, de eu poder manter o foco no cliente, e que eu acho interessante é que no momento que tu estreita esse relacionamento, claro que durante uma negociação, numa entrega de serviço ou produto, pode haver alguma falha. E aí, quando isso acontece, porque ele sabe que são empatia. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Facilita, inclusive, a resolução daquele problema, porque o cliente ele já confia em ti, né? Porque ele sabe que em vários momentos tu atendeu ele, tu cuidou dele, né? Tu trabalhou ali várias coisas com ele. Então, se porventura acontecer algum problema, ele não vai simplesmente te largar porque deu um problema. Agora, se tu nunca deu bola para ele, no primeiro problema que der, ele te larga. Né, Tati? Exato. Com certeza, né? Às vezes, se tu nunca deu bola para ele, se tu faz um mau atendimento, a única coisa que o teu cliente está esperando é que dê um problema para ele ter uma justificativa real para deixar de consumir os teus produtos ou os teus serviços. Então, isso que tu trouxe é muito real. Quanto mais tu conseguir se conectar. E aí, né, Camila, eu acho bem interessante também falar, eu nem sei se faz sentido, mas eu vou trazer, trabalhar sempre com a verdade, né? Porque pior coisa que existe no mundo, e a gente às vezes tem que entender que o cliente não gosta de ser enganado. E às vezes a gente é atendido por algumas empresas que tu percebe que para justificar um erro, para justificar uma falha, eles inventam uma história que tu sabe que não é real. Que seria muito mais, como que eu posso dizer, muito mais verdadeiro e muito mais, criaria um vínculo muito mais de repente a empresa assumir o erro, ou até mesmo falar a verdade para o cliente ter essa confiança e realmente, não, ok, então tá, então pode fazer dessa forma. Sabe que isso aconteceu conosco em relação à pandemia. O que aconteceu? O Hélio na época era meu sócio, e ele tinha feito alguns cursos, e ele tinha vendido o curso para abril, e em março aconteceu a pandemia. O que ele fez? Todo mundo sabia que diante dessa pandemia, os encontros presenciais estavam suspensos naquele momento, estariam suspensos por muito tempo. Ele entrou em contato com os clientes e ofereceu o que? Solução. Olha, tem o curso né? Tu pagou um curso presencial, o que tu acha? Tu prefere fazer online? Tu quer fazer daqui a pouco um atendimento individual? A gente converte. Mas eu percebo que existiam pessoas que diante dessa pandemia inventavam histórias, porque agora não tem como fazer, e não tinha um foco do cliente, mas sim em não devolver o dinheiro e principalmente não entregar nada, sabe? E aí tu percebe que não, né, gente? Não, né? Não tem mais espaço para isso no mercado. E aí eu gosto muito. Pode falar, pode concluir. Sim, pode falar. Não, e aí eu vejo muito isso assim, sabe? Existem profissionais e profissionais na área, existem empresários e empresários, e o quanto é importante tu ser um adulto, até quando tu for empreender, para que tu assuma a responsabilidade do teu negócio e tenha uma postura diante do teu cliente, sabe? Porque, nossa, isso é fundamental. E a gente percebe, né, Tati, a questão do ser enganado, quando tu vê que a pessoa só tá querendo te vender, ela não tá pensando na tua necessidade, naquilo que tu tá buscando. De alguma forma ela quer preencher lá a meta dela, quer bater a meta de vendas e trabalhar em cima daquilo. E aí tu começa a ficar retraído, assim, poxa, eu não quero comprar dessa forma, eu quero comprar algo que realmente vai me agregar. E essa questão que tu trouxe de ser enganado pela pessoa ali que está conversando com a gente, isso às vezes acontece. Esses dias eu estava fazendo uma compra e nós negociamos, enfim, e quando veio o pagamento, veio coisas a mais. Eu falei assim, olha, isso aqui não estava incluído. Não, mas é que isso aqui é gerado automático, eu não sei o que. Eu falei assim, olha, tudo bem, não é nem pelo valor, mas então tu tem que me informar antes de eu finalizar, porque senão eu poderia fazer de outra forma, sabe? E aí naquele momento ela perde o ponto comigo, né? E aí eu não sei se é porque como eu trabalho muito com isso, estou sempre avaliando essa questão, eu não consigo não perceber
quando eu vou em qualquer lugar, o meu filtro, assim, tá aberto para essa questão do manter o foco no cliente, da qualidade, né, de ver o que esses clientes estão, eu como cliente, na verdade, né, ver como essas pessoas, essas empresas estão me tratando. E aí eu penso, poxa, são detalhes mínimos, né, Tati, que a gente tem que levar em consideração. Sim, hoje aconteceu uma situação bem comigo, inclusive. Uma cliente comprou um pacote de mentoria e nós havíamos combinado que eu assumiria os juros do parcelamento. A gente fez uma negociação. Só que quando eu gerei o link foi para ela assumir os juros. Só que ela não me comunicou. Ela falou, Tati, eu vi que ia ficar muito alto os juros e eu acabei fazendo o fechamento em 2 vezes. Aí eu, mas olha só, vamos fazer o seguinte, então assim, ó, se tu quiser, eu estorno essa compra e aí a gente ajusta o link para ver uma forma, porque como eu não tinha acesso ao resultado do link, eu não saberia se o juro realmente teria dado certo. Mas aí assim, naquele momento eu me senti mal, por quê? Porque eu tinha combinado algo com ela e na realidade, quando ela foi fazer o pagamento, teve esse problema. Mas a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Não, olha só, vamos tornar a compra, porque para que tu possa, para que eu possa cumprir o que nós combinamos. Aí ela optou por deixar daquela forma. Mas percebe que às vezes é só uma comunicação do tipo, ok, ela escolheu, então eu dei a opção. E quando eu vi que tinha dado errado, eu falei, olha, não, vamos tornar e tu faz de novo. Ela, não, deixa assim, não tem problema, vai estar tranquilo. Então, tá bom. Mas se ela quisesse se tornar, eu estornaria e com maior satisfação e ficaria até mais confortável. Por quê? Porque eu havia combinado com ela de uma forma. Mas isso, né, Camila, tu tem que ser transparente, né? E aí eu acho que isso está muito conectado também quando tu faz o teu planejamento estratégico, que tu enxerga lá o que é visão, o que é missão e o que são os teus valores. Porque com base nisso, tu vai comandar e tu vai implantar a cultura do teu negócio. Então, honestidade, foco no cliente, servir, são valores que tu acaba automaticamente implantando uma cultura dentro da tua empresa. Porque, de repente, essa empresa que tu comprou e que tu fez essa negociação, talvez não tenha esses valores. Não, deixa quieto, faz o seguinte, vende, que depois quando vem eles nem percebem, eles nem reclamam. E aí? Até acho que aqui a Juliana comentou que tem muitas empresas despreparadas, e é bem isso que acontece mesmo, né? Elas estão tão focadas, muitas vezes as empresas acabam nascendo para fazer um produto, um serviço, que não pensam na gestão, não pensam em como organizar esse processo para ter esse relacionamento e se comprometer com o cliente, né? Porque quando tu faz um acordo com o teu cliente, tu tem que se comprometer e cumprir aquilo. Caso tu não consiga cumprir, né, até dentro da ISO 9001 tem uma análise crítica. Poxa, antes de eu assumir um compromisso com o meu cliente, deixa eu fazer uma análise crítica e ver se eu tenho condições de atendê-lo, né, se vai dar certo no prazo que eu determinei, que eu defini com ele, se o valor vai se manter o mesmo, se a entrega ali vai ser da forma correta, se eu tenho aquele produto para entregar, porque senão eu fico simplesmente aceitando e concordando com o cliente e depois eu não consigo atender. Então eu não estou mantendo foco no cliente, estou mantendo foco só nas minhas metas. E aí, de novo, né? Olha como é amplo esse assunto, né? Porque nós estamos falando de foco no cliente, mas até durante uma negociação, o vendedor tem que ter informação de outros setores para ver se o que ele está negociando, ele vai conseguir atender o cliente. Já aconteceu, Camila, comigo já aconteceu, de comprar um produto, o vendedor falar que tinha na loja, e aí praticamente quando tu tá lá passando o cartão, quando tá tudo certo para te efetuar o pagamento, olha só, verifiquei no estoque e não tem. E no meu ponto de vista, falta de procedimento, falta de processo, falta de checklist antes de efetuar realmente a compra. Só que isso, né, Camilinha? Aí o povo fala, né? Não, mas pra que isso, gente? A minha empresa é pequena, viu? Se tivesse isso, não fazia esse papelão. E imagina crescer de forma desordenada, né? Porque é o que eu digo assim, hoje, hoje tu é um micro ou pequeno empresário. Mas daqui a 5 anos, talvez tu queira ter uma empresa maior, com mais colaboradores. E quando tu já constrói uma base, quando tu já busca essa organização e esse desenvolvimento, nossa, é muito mais fácil de crescer, né, Camila? Se ganha muito mais tempo, né? Com certeza. Se tem um trabalho ali inicial para começar essa gestão, porque toda mudança ela gera um certo desconforto, né? Todo processo de mudança. Tanto para quem está aplicando a mudança, quanto para quem está sendo influenciado por aquela mudança.
né, acontece que com o tempo tu traz mais agilidade para o teu negócio, né? Porque tu já vai ter coisas mais padronizadas, tu vai ter um processo, tu vai saber que sempre lá no final daquele processo o produto vai sair da mesma forma. Né? Então a tendência de tu ter uma satisfação do cliente é muito maior, de tu ter, né, esse foco no cliente é muito maior de quando cada um faz de um jeito. E infelizmente as empresas têm ainda essa questão de cada um faz de um jeito. Então um te atende super bem, o outro te atende meio carrancudo, um te dá várias informações, outro te responde só aquilo que tu pergunta, né? E não tá focada nessa questão. Camila, falando agora, eu lembrei de um episódio. Acho que dá tempo de contar rapidinho. Dá tempo ainda. Dá, né? Quando eu morei no Rio, eu morei ali na Lapa, né? Ali no centro do Rio, e aí tinha um restaurante japonês que era maravilhoso. Pensa num restaurante japonês top, com os carpaccios, com umas geleias maravilhosas. Top, muito bom o restaurante. E o rodízio do chefe lá era super caro, era tipo quase R$200, isso em 2015. E aí eu convenci todo mundo do escritório que trabalhava comigo na época da Camargo Corrêa, galera, a gente tem que ir nesse japonês é muito bom, porque assim, ó, é uma delícia. E eu tinha ido lá umas 2 semanas, né, antes desse momento que eu convenci a galera de ir, e nós fomos. O que aconteceu, Camila? Olha só, o chefe, o cozinheiro que foi responsável pela cozinha no dia que eu fui, estava de férias. E o que o restaurante fez? Colocou o auxiliar dele para fazer os pratos e para servir os clientes. Aí já viu, né? Camila de Deus, quando começou a vir um carpaccio dessa grossura assim, que parecia um entrecô, eu falei, meu Deus, eu não já foi aqui que pessoal, né? Não foi aqui que eu comi. E as pessoas começaram a me olhar e a cada vez que vinha um prato diferente, vinha um prato pior que o outro. E eu falei, meu Deus. Aí eu pensei, não, agora a sobremesa vai ser o top, né? Nossa, veio uma sobremesa assim, um sorvete todo misturado, horroroso. Nem a minha irmã, nem o meu irmão faria, o meu sobrinho, meu primo lá, nenhuma criança faria uma sobremesa daquelas. E aí, nesse momento, eu pensei, agora quando tu trouxe, olha só, se todos tivessem um padrão de atendimento, ou até mesmo um padrão de qualidade, não aconteceria isso. Porque muitas vezes, quando tu vai buscar um produto, buscar um serviço, e tu já, de uma certa forma, tu já tem uma referência daquele produto ou daquele serviço, tu quer receber o mesmo, ou até mesmo melhor, e não pior. Não pior. E não pior, né? Isso. O procedimento, ele traz justamente essa facilidade. Eu tenho ali um procedimento, claro, vai ter uma pessoa que vai ser a dona, digamos assim, daquele processo, que é quem vai executar, mas eu tenho que ter também um pensamento, poxa, se ela vier a faltar, né, por qualquer motivo, como é que eu vou suprir aquela necessidade, aquele processo? Então, a gente sempre trabalha com mais de uma pessoa sabendo fazer a mesma coisa, porque quando uma não puder, a outra pode fazer, né? E aí aqui, a gente já está se encaminhando para o final, né, Tati? Para a gente não perder aqui a hora. Sim. O Paulo colocou aqui, parabéns, muito bom ouvi-las, informando de uma forma tranquila e agradável, que legal. A Karen aqui também, muito bom, meninas, parabéns. Eu acho que é um assunto muito tranquilo de conversar, né? E que a gente pode ficar horas falando, só que o tempo não permite, né, Tati? Não, não permite. E é gostoso, né? Porque é algo que é uma realidade, é um assunto que é a realidade de todo mundo, né, gente? Se tu é um empreendedor, se tu é um empresário, se tu é um prestador de serviço, se tu vende para clientes, então, assim, nós temos isso, nós vamos trabalhar. Então, assim, que legal. Olha, aqui mais um comentário, ó. A Mike, parabéns, live muito interativa, com ótimas dicas e experiências. Ai, que legal. E se vocês gostaram, né, Camila, tirem um print, marquem a gente, sim, compartilhem depois essa live com amigos ou amigas que de repente precisariam ou seria importante ter acesso a esse conteúdo, até mesmo para melhorar o seu negócio, né? Ó, Marta, valeu, gurias. Nós que agradecemos a audiência, né? Muito obrigada, pessoal, pela participação de todos aqui que entraram. Eu vi a Elisandra, a Aline, a Marta, Paulo, Maiana, Juliana, vários aqui, né? A Gi também. Tati, uma mensagenzinha rápida aí, final, antes da gente terminar. Galera, lembre-se sempre de nunca se esquecer de se lembrar. O foco do nosso negócio é o nosso cliente. Porque sem o nosso cliente, o nosso negócio não existe. Eu acho que para terminar o dia do cliente com essa frase, com essa reflexão, né? Vá dormir pensando nisso, porque eu tenho certeza que no momento que a gente começa a focar o nosso olhar para o cliente,
percebendo e compreendendo aquilo que ele quer, aquilo que ele está buscando, a chance do nosso negócio crescer é muito maior, né? É 100%. E aí, Camila, eu vi algo que para mim faz muito sentido. Quanto mais problema tu resolve das pessoas, mais tu atrai riqueza para tua vida. Porque quanto maior for o problema... E faz sentido, né? Se tu soluciona os problemas, tu vai receber por isso. Então, assim, pense em solucionar problemas. Porque eu acho que aí a gente muda o nosso foco, fica muito mais leve trabalhar. Uhum. Obrigada, então, Tati, mais uma vez pela tua participação. Eu que agradeço o convite. Foi muito legal fazer essa live contigo. Né? Tchau, pessoal. Adorei. Até a próxima semana, né? Na semana que vem a gente tem mais aí uma live também falando sobre liderança, que vai ser um assunto super legal. Tá bom? Obrigada, Tati. Legal. Beijo pra todo mundo. Beijo, tá? Camilinha. Beijo. Tchau, pessoal.